Meus irmãos, guardem isso. Essa é a verdade concernente a todos nós. Se somos cristãos, nós somos, não porque nós nos fizemos cristãos, mas sim que cada um de nós não tem condição de se fazer cristão, porque nós nascemos escravos do diabo. Escravos do pecado, escravos da vontade da carne, escravos do príncipe deste mundo, fazendo a vontade dele. Se somos crentes, é porque fomos libertos pelo sangue de Jesus Cristo. O que é um servo de Deus? O que é um servo de Jesus Cristo? Paulo, ele diz que ele é servo de Jesus Cristo. E a expressão grega que ele utiliza para a palavra servo é escravo. Aos haters de prontidão na internet, não utilizem esta mensagem fora do seu contexto. Eu vou explicar o porquê. A Bíblia não é um livro que incentiva a escravidão, a escravização. Mas a revelação veio num contexto em que os homens se comportavam desta forma. Agora vamos fazer aqui um tratamento na nossa memória. Porque quando nós falamos de pessoas escravizadas no contexto brasileiro, nós nos lembramos da nossa história. E na nossa história, quando os europeus chegaram, eles queriam trabalhadores para os seus empreendimentos. E eles não colocavam os seus para trabalhar. Saíram então pelos rincões desse nosso território, aprisionando indígenas e trazendo principalmente aqui para a capital São Paulo, que na época era São Paulo de Piratininga, ou para São Vicente, os dois centros iniciais da colonização daqui da capitania de São Vicente, naquela época, traziam esses indígenas presos para servir aos seus intentos. A nossa história de escravização, ela deve ser mencionada nessa aula para que nós não misturemos os sentidos. Outro modelo que nós tínhamos foi aquele que começou a partir de 1538, quando chegou a primeira nau na costa sul da Bahia, trazendo pessoas escravizadas da África. Eram pessoas que sofriam as guerras tribais na África, e quando uma tribo vencia a outra, ela capturava aquela população, levava até um porto e vendia para os europeus. Não era apenas homens brancos que escravizavam, mas também pessoas do mesmo tronco que operavam esse tipo de escambo. E a nossa história ela está marcada por um tema de escravização extremamente negativo. Mas o que Paulo está dizendo aqui foge desse conceito e nos revela um outro que é deveras edificante. E eu vou explicar o porquê. Porque no mundo antigo, as pessoas, elas, por pertencer a uma etnia que estava sofrendo, ou uma condição social de sofrimento, elas então migravam para uma região ou para outra, e buscando trabalho, buscando se alimentar, buscando sustentar até mesmo a família, essas pessoas, elas eram tidas como servas de alguém. Para manter a vida, então, trabalhava para alguém. Esse é um conceito de servir na Bíblia. Então, ao invés de eu morrer de fome onde eu estou, eu vou para uma outra terra onde há provisão e eu vou me submeter trabalhando ali. E o meu trabalho em paga será o meu sustento. Isso também era servo. Isso também era. Mas eu vou mencionar para vocês algo que acontecia no Antigo Testamento. O Antigo Testamento nos ensina, primeiramente, que isso está na lei de Deus. O povo de Deus não poderia escravizar os seus. A Bíblia nos ensina assim. Ao invés de escravizar, cuide. Se teu irmão passa por necessidade, ajude-o. O Pentateuco nos ensina a um modelo social, meus irmãos. Vocês sabiam que não havia cadeia naquele tempo? No contexto de Israel antigo não tinha cadeia, porque quem roubou tem que pagar o dano que foi feito ao outro. E se não tiver com que pagar, então vai prestar serviço para o outro, na medida do prejuízo que foi dado. E ainda, aquele que foi lesado, segundo a lei do Antigo Testamento, ele também tem de ensinar esse, enquanto estiver trabalhando para ele, para que não volte mais a praticar aquilo. É o melhor dos mundos. Ao invés de trancafiar pessoas em cadeias, havia quem roubou, paga, e se não souber trabalhar, vai aprender uma profissão, justamente com aquele com quem você lesou. Agora, há um conceito que, quando uma pessoa ela era serva de alguém,
ela dependia, a sua vida dependia desse outro, esta pessoa, ela poderia ser amada pelo seu Senhor. Ela poderia ser amada. E por ser amada, esse Senhor então poderia dizer, olha, eu vou alforriar, eu vou libertar essa pessoa. Eu vou lavrar um termo para que esta pessoa, ela construa a sua vida. Onde ela quiser, ela me serviu, me fez bem, o tempo dela aqui na minha propriedade, com a minha família, foi ótimo, foi maravilhoso. Então aqui está um prêmio para você. Eu estou libertando você. Você não está mais obrigado a mim. Você pode viver. E isso era proclamado à porta de uma cidade. Na porta de uma cidade ficavam os anciãos, ficavam os juízes. Ali era feito um tribunal, ali havia testemunhas, era a porta da cidade. Maravilhoso é que quando o servo amava o seu senhor, ele também poderia se pronunciar. E ele dizia, olha, eu recebi a liberdade do meu senhor, e eu sou muito grato. Mas por conviver com ele, por saber o amor dele, e por desejar pertencer à família dele, eu então declaro que eu sou servo por amor ao meu senhor. E para testemunha, não quero que apenas vocês ouçam isso, mas eu quero que minha orelha seja furada, marcada, para que quem me vir, onde quer que eu esteja, saiba que eu sou escravo dele por amor. Eu devo minha vida a ele por amor. O querer dele eu faço por amor. A vontade dele eu faço por amor. Um escravo não tinha direito de escolher o que comer, não tinha direito de escolher o que vestir, não tinha direito de escolher a hora de dormir, de acordar. A vida dele era para o seu senhor. Agora imagine uma pessoa vir a público e proclamar isso. Olha, a vida que eu tenho, devo a ele, e a vida que eu terei daqui para frente, eu devoto a ele por amor. Paulo, ele escreve e ele logo em seguida se apresenta. O que ele está fazendo aqui é respondendo a essa pergunta. Quem é ele? O que ele faz? Paulo está dizendo, isto é quem eu sou. Este é quem sou. É o que sou. Eu sou servo de Jesus Cristo. Eu sou doulos, que é a palavra grega para escravo, palavra cativo. Eu sou doulos, escravo dele por amor. Então, os romanos, quando receberam essa carta, já associaram Paulo, este homem, como assim ele é escravo desse Senhor? A pergunta que vem é, o que esse Senhor fez para que ele se tornasse escravo dele? Porque o Senhor, ele tinha direito sobre a vida de um cativo, porque ele comprou essa pessoa. É dele, a propriedade dele. E aqui eu chamo sua atenção, porque Paulo está se apresentando para pessoas que não o conheciam. Ele vai falar de coisas grandiosas da parte de Deus, mas ele coloca primeiramente o seu nome, para que as pessoas saibam, ele se converteu. E quando ele vai se apresentar, o centro da sua apresentação não é ele, é Jesus. Quem é Jesus? Quem é o Senhor de Paulo? O que o Senhor dele fez para que ele seja escravo, cativo do seu Senhor? Você se apresenta assim? Quando você diz de você, as pessoas têm desejo de saber quem é o Senhor dele? Eu vou repetir. Quando você se apresenta, as pessoas perguntam quem é o Senhor dela, quem é o Senhor dele, porque é isso que essa introdução de Romanos desperta em nós. Despertou nos Romanos lá atrás e desperta em nós aqui. Eu gostaria que vocês fossem comigo até a primeira epístola de Pedro, 1 Pedro, deixa marcado Romanos 1:1, e vamos até 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro 1, versos 18 e 19, diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Quem é o Senhor de Paulo? Ele diz, eu sou servo de Jesus Cristo. E como Jesus adquiriu Paulo pelo seu precioso sangue, servo de Jesus, ele não é servo de Jesus porque ele decidiu ser, mas porque Cristo verteu o seu sangue.